A partir de agora, Jornal da Manhã Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Jovem Pan. 7 horas em ponto, bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Vão participar comentando as notícias com você o Nicolau Obeide, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, o advogado Marcelo Marçaioli, também professor universitário, e a também advogada e professora universitária Patrícia Gorich. O nosso convidado especial nesta quinta-feira é o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Você, ouvinte, participa, junto com o Nicolau, com a Patrícia, com o Marcelo e com o prefeito Alberto Mourão, mandando mensagem de texto WhatsApp para o 997880966. Repita. Não, tem que ser o Marcelo Marçaioli que vai falar. Cadê o corintiano, Paulo? Bom dia, Paulo Andrade. Paulo, olha, eu estou contente que o Corinthians ganhou ontem, Paulo. Já comentei, ouro de tolo, né? Ganhou, mas não levou. Tá bom. Mas tá eu estou certo. muito contente que o Corinthians saiu fora da Libertadores. Bom dia, Paulo. Bom dia ao prefeito Mourão, ao Marcelo, ao Nicolau e aos ouvintes da Jovem Pan e aos nossos convidados também. Paulo Andrade, que papelão ontem, hein? Pelo amor de Deus. 40 mil pessoas lá na Arena Corinthians. O cara coloca até o nome de Arena Eliminados, né? Eliminates Arena. O ouvinte Joseph, ele mandou um quadrinho com o Mussum, que já morreu, né, o Mussum? Eliminades de novo, Corinthians, virou Rotines. Corinthians eliminado ontem da Libertadores, mais um papelão do Corinthians na Arena Corinthians. Paulo, você tá brincando com ele, mas você não sabe qual é o time do prefeito. Lógico que eu sei. O prefeito, eu lembro do prefeito, há muito tempo atrás, torcedor da Lusa da capital. Ele não vai negar, porque eu lembro dele com a camisa em jogo da Lusa. Depois ele virou santista, não foi, prefeito? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo, nosso técnico aqui. Se ele não vai pro ar, né? Você é importante, mas eu acho que o mais importante, ele tira a chave e acabou o programa. Bom dia, Marcelo, Nicolau. Prazer estar aqui com vocês. Tá chegando logo a Patrícia, né? É. Então, gente, na verdade, eu não era muito... Meu irmão, que era muito ligado ao esporte, patrocinou a Portuguesa Santista. Eu frequentava a Portuguesa no tempo do meu pai, quando nós morávamos em São Paulo, até os 14 anos de idade, eu morei em São Paulo. E tinha grandes festas, a festa junina no Canindé, famosa festa junina, que era uma festa, muita família, era muito maravilhosa, né? E aí começava a frequentar lá, nós íamos nas festas. Meu irmão é português, minha irmã é portuguesa, meu pai é português, o brasileiro em casa sou eu, né? Eu nasci aqui. E no fim você acaba torcendo pela Lusa. Mas aí acabou que a Lusa foi embora, né? Foi descendo os degraus. E eu estava aqui na Baixada. Aí eu comecei a torcer pro Santos. Então, você vê que a jornalista tem fontes certinhas, né? A história que eu contei corresponde exatamente à realidade. A realidade. Que nem o meu sogro, ele era Jabaquara. Meu sogro era espanhol, daqueles que vieram aqui nos anos 50, e era torcedor do Jabaquara. Quando o Jabaquara desceu também a ladeira, todos os espanhóis viraram corintianos, né? Eles eram uma parte dos espanhóis, viraram corintianos por causa do Jabaquara. Então hoje, onde ele estiver, ele está lamentando também a desclassificação do Corinthians. Ô Paulo Andrade. Tem as duas lá, corintiano. A minha filha é corintiana, a Carla, o Cássio é corintiano. Olha só, meu cunhado era corintiano, meu sogro era corintiano. E você assistiu ao jogo com algum deles? Olha, sim, já. Não, ontem. Ah, não. Ontem não. Não sabe se ninguém ficou bravo, né? Eles estavam fora, a filha já tá maior, de idade, casada. Agora, teve gente que falou que não estava tenso, né? Como é que foi isso aí, Paulo Andrade? Então, eu disse que não estaria tenso porque não dava para acreditar que o Corinthians seria eliminado. O problema é que eu não gosto de reclamar de juiz, mas... o famoso choro de perdedor, mas tudo bem. Tem mais um santista lá, que é o Fábio, meu outro genro, e o meu neto, que é santista.
Tá vendo? Quem reclama de genro, ele não pode reclamar. Não, tá equilibrado. Cada um para um lado, um corintiano e um santista. Você sabe que semana passada lá no Rotary foi dar uma palestra uma diretora da Samsung, né? Ela é daqui de Santos, é uma amiga, então eu convidei. E aí ela falou assim, olha gente, eu tenho que dizer isso, eu sinto muito dizer isso aqui, mas eu sou corintiana. Ela pediu permissão para dizer que ela era corintiana, ou seja, eu sou diretora de uma multinacional, mas eu tenho que dizer. Agora ontem foi, sabe o que eu acho mais engraçado? Eu tive numa formatura de direito, foi a um restaurante, quando acabou o jogo soltando fogos, as pessoas soltando fogos, é muito espírito de porco você soltar fogos porque o outro foi eliminado, né? 7h05. Prefeito Alberto Mourão, vai ter licitação para nova concessão do transporte público em Praia Grande? Sim, o contrato termina agora no fim de dezembro, você tem que abrir, legalmente você tem que abrir um novo procedimento. A Secretaria de Transporte está preparando um estudo de remodelação dos terminais, modernização deles e nova dinâmica. Quer dizer, você tem que olhar que é um contrato de 5 anos, o futuro contrato. A cidade vai aumentar 40 mil habitantes, deve aumentar também a demanda de transporte, então você tem que reequacionar isso. Então você tem que fazer, não é só uma nova licitação, soltar o edital e pronto. Você tem que pensar nas exigências que esse contrato vai ter que ter para que a empresa gradativamente incorpore mais frota no transporte, mais modernidade, que já tem hoje. Todos os anos tem Wi-Fi, todos os anos tem ar-condicionado. A gente foi o primeiro... 100%? 100%. E da última vez a gente foi a primeira cidade a fazer a integração. Nós não abrimos mãos, a integração local e a integração intermunicipal. Então, o cidadão pega em qualquer bairro, ele paga uma única tarifa para ir. Se ele vem em Solemar e ele quiser ir lá no fundo da Vila Sônia, mesmo que ele tenha que transbordar para as outras linhas circulares, ele não paga a tarifa nova. Isso faz tempo já, né? Desde 94. Nós não abrimos mão desse procedimento porque é o que cria uma igualdade no sistema de fluxo de mobilidade dentro da cidade. Outro aspecto é a diferença de tarifa. Se ele pegar um ônibus lá no fundo do Samambaia, o municipal, a linha 30 ou a linha 17, são 2 linhas circulares, e ele vier com essa linha, em qualquer lugar que ele passar na cidade, ele pode transbordar para um ônibus intermunicipal pagando a diferença da tarifa, de R$1 e pouco. Então ele consegue ir para qualquer lugar da Baixada pagando a tarifa cheia intermunicipal usando a municipal. Então isso foi o ganho grande que teve lá. Antigamente você tinha que pagar 3 condições para andar para qualquer lugar, né? Assim, isso é uma exigência que o edital não abre mão. E aí, aqui em matéria de geografia, a Praia Grande é muito maior que Santos. Então, a gente não tem essa dimensão quando a gente está daqui. A gente é morador aqui em Santos, mas eu vou muito à Praia Grande, né? Tem muitas pessoas do meu círculo profissional que estão lá. E quando o prefeito falou do Jardim Samambaia, é chão. É chão. É muito chão. Tem rua ali que tem 4 km de comprimento. E eu acho que não dá realmente para aviação, para a empresa de ônibus se sustentar com uma tarifa normal, até pela quilometragem, pelo desgaste, pela depreciação, tem muita coisa envolvida. Então eu acho que a licitação lá é um pouco mais complicado do que em outras cidades mesmo. A tarifa nossa é igual na região toda, né? Ela é padronizada praticamente. O que a gente não tem subsídio, aqui tem, aqui, São Paulo tem subsídio, paga o mesmo preço e ainda tem subsídio. Uma passagem de São Paulo custa R$7. A gente fala muito que São Paulo tem uma tarifa razoável, mas na verdade está custando muito, porque quem paga é o cidadão. Porque na realidade quem está pagando depois através dos impostos, sangrando o Estado, é essa tarifa que se subsidiou, que deixa de aplicar na saúde, na educação e em outras áreas. E é custeio, é de ordem continuada ao resto da vida se você continuar com esse processo. Então, assim, é uma hipocrisia às vezes, né? Agora, o prefeito falou em modernização dos pontos de ônibus, né, das paradas, e até tem um pedido para ter o Wi-Fi também nesses pontos, não é? Olha, nós não vamos colocar nos pontos. Como a cidade tem 300 km de fibra ótica, são 200 subterrâneos e 100 aéreo, nós temos vamos para 2.200 câmeras de rua, nós temos uma coisa que é difícil ter, tanto espalhamento de fibra ótica espalhado pela cidade.
Nós temos 200 e tantos prédios públicos, todos interligados para o sistema de fibra ótica, então facilita. Esses prédios que tem fibra ótica ligando a nossa central do nosso CCO, agora eu acho que a gente consegue esse ano ainda, estamos providenciando as antenas. A ideia é colocar Wi-Fi em todos os prédios, público, externo, não só interno. Então vamos colocar antenas, que hoje modernizou muito, antigamente aquelas antenas altas, ou não, você coloca o equipamento no prédio, que vai te manda até 500 metros. Então não é para você fazer concorrência com nenhuma empresa nem nada. Nós vamos colocar Wi-Fi em todos os prédios públicos, para a área externa, para a pessoa que estiver ali interagindo. E aí a ideia é que a gente tenha lá o limitador de tempo para que ele possa usar. Automaticamente, qualquer ponto de ônibus perto, porque sempre vai ter um prédio público, é difícil, você tem espalhado quase 200 e tantos prédios na cidade, você imagine onde estão, né? Só colégios são 80 e poucos. Então você consegue ter um fechamento muito, muito grande. Olá, bom dia. O Paulo jogou para mim já, mas bom dia, Paulo. Bom dia a todos da bancada. Bom dia, prefeito. Prazer. Prefeito, o senhor acabou de falar dos colégios, né? E uma pré-candidata à prefeitura de Praia Grande vem falando em todas as entrevistas que os colégios da Praia Grande são em imóveis alugados, né? Aí eu gostaria de saber por que esses colégios estão em imóveis alugados e se é verdade, né? Primeiro, se é verdade. E se sim, por quê? Qual o motivo pelo qual esses colégios acabam... porque é um dinheiro, se for alugado mesmo, é um dinheiro que vai para o ralo, né? Por que não investir em imóveis próprios? Essa é a visão uma visão muito estreita de administração pública, tá? E eu vou começar dando uma explicação. Você conhece algum grande rede de supermercado que tem imóvel próprio? Você conhece algum banco que tem imóvel próprio? Farmácia? Você conhece alguma rede? Por quê? Porque se ele precisar fechar aquele estabelecimento e ir embora, ele vai embora e entrega o prédio para o dono. E se ele tiver que abrir 1000 lojas, ele vai comprar terreno e construir e ter o capital de giro para colocar a matéria-prima lá dentro, ele não sabe se imobiliza ou se põe circulante, que é a atividade principal dele é comprar. Eu vou chegar lá. O Build Suite, que é a locação encomendada, né, é uma inovação do setor. E nós, a cidade de Praia Grande, há 15 anos atrás, foi a primeira a fazer no Brasil, e de referência nacional, tendo copiado em todos os estados. Então, assim, nós inovamos no setor público. E não fizemos do jeito que as pessoas passam. Não, eu vou chegar, eu quero terminar, explicar direitinho isso. Até porque isso é demagogia barata, entendeu? É uma demagogia de quem não tem competência, qualificação para governar. Porque uma coisa é certa, se eu não tinha... comparando escola com farmácia, então assim... Eu vou começar a comparar então, vamos lá. Porque farmácia fecha-se, né? Sim. Escola... Você sabe que colégio fecha? Então, aí é preocupante. Né? Não, fecha. Não é preocupante, escolar. não. Opa, claro que não, sim. Não é preocupante. Se você me deixar explicar, o Canto do Forte tem um colégio fechado, que não tinha clientela, que era do Estado. Sabe por quê? O Canto do Forte, a taxa de crescimento populacional era 1,2. O crescimento vegetativo brasileiro era 1,8. A população de poder aquisitivo alto, que no passado não era, fez com que o colégio fosse definhando. Não foi fechado no meu tempo. Esse prédio veio para minha mão, eu cedi para uma faculdade porque não tinha o que fazer no prédio. Não tinha aluno. Se você der uma varredura aqui na Santos, você vai achar a mesma situação em algumas regiões. Mas isso não justifica. Eu tenho que pensar em outra coisa. Eu peguei a cidade, ela tinha um orçamento de 48 milhões, devia 52 de dívida flutuante. Você sabe o que é a dívida flutuante?
Então, vou explicar. Dívida flutuante é todo aquele cara que está com o cartão de crédito para não pagar, com a fatura, todas as suas faturas vencidas e não tem dinheiro para pagar. Ele está com uma dívida flutuante, que é o cara que bate na porta e quer receber. E tinha 58 milhões de dívida consolidada. Sabe o que é dívida consolidada? Dívida consolidada é precatórios, é tudo aquilo que se consolidou numa negociação de longo prazo. Mas que também não estava paga. Eles não pagavam, atrasavam. Dava 110 milhões de dívida? 110 milhões e uma receita de 48. É isso que eu peguei. Eu tinha 2.850 alunos no ensino médio, ensino fundamental, no ensino infantil. E tinha 4.000 alunos no ensino particular na cidade na época. Eu tinha uma cidade que crescia 10.000 pessoas por ano. E tinha um estado com 27 colégios que tinha 5 turnos. Eu falava que tinha que colocar um farol no corredor. Primeiro eles colocaram 45 alunos numa classe. E não satisfeitos foram botando mais gente. Houve uma omissão do Estado porque, na verdade, empobreceu o poder do Estado empobreceu e as cidades periféricas das regiões metropolitanas desse país, como Carapicuíba, a região de Hortolândia e todas as regiões metropolitanas começaram a ter problema. Basta ver que Santos tem 32 varas, já que você é advogada, e para Grande tem 10, 12. A população é quase igual. Essa é a realidade. Nós perdemos a capacidade de suprir e a população cresceu do mesmo jeito. Ou a gente esquece que a Baixada tinha 900 mil habitantes há 20 anos atrás e hoje tem 1.800.000 na porta de 1.800.000. Você consegue enxergar o aumento da mesma proporcionalidade para 1 milhão de pessoas de serviço de judiciário, de serviço de tudo quanto é área? Não. Nós estamos colocando, empilhando mais gente dentro. E aí, você tinha que ser criativo. Governar é priorizar, racionalizar, né? E buscar parcerias. E este instrumento que nós criamos, da modernidade, da busca das parcerias, com a transparência, é que permitiu que eu levasse uma rede de 2.850 alunos para uma rede de 54 mil. São 54 mil. E hoje o governo estadual só tem 13 mil alunos. No ensino fundamental, médio, ele tem fundamental 3 mil alunos. Tinha quanto na época? O Estado? Para cima de 20 e poucos mil. Então as crianças migraram para o município? Migraram não, a cidade cresceu, são 54 mil. E aí eu lhe pergunto, a função do poder público é construir ou suprir de serviço? Não, serviço. Serviço. Se eu aluguei 10, 12 colégios em 86, qual é a irregularidade, a ilicitude, a imoralidade? Eu hoje não tenho criança com falta de vaga. Mas se essa senhorinha que se diz competente e qualificada, se ela assumir o ano que vem e ela resolver, sabe o que ela tem que fazer? Devolver os prédios. Simples assim. Devolva o prédio e mande 12 mil crianças para a rua. Se ela também é tão competente, ela faz o seguinte, ela compra esses prédios. Só que prepara 150, 200 milhões. Agora, nós estamos começando a comprar prédios, porque eu já preconizei lá atrás, de que uma hora a curva de pressão não seria tão grande. Só que nós estamos apropriando prédios que adequadamente foram chamados através do que nós temos de moderno no sistema de chamamento, e não casinhas que as pessoas alugam por aí. Basta dar uma circulada em todas as cidades, vai encontrar imóveis alugados, só que casas que nem rato quer entrar. Lá não é isso. Não tem nenhuma casa adaptada. Não é casa, é um prédio adequado. Então é diferente. Isso se chama competência administrativa. Mas tem gente que não está preparada para governar. Está preparada para discurso. Discurso equivocado e irresponsável. Porque é fácil. Porque quando pega um leigo, ele vai falar a primeira coisa é isso. Ele vai pensar assim, nossa, só nem esquece que já basta você pegar lá 10 milhões, comprar o prédio, né? Porque o terreno tem 3, 4 mil metros, tem lá 7 mil metros de área construída, vai lá e compra. Ela precisa perguntar para ela se ela não comprou à vista o apartamento dela ou está pagando prestação.
7h19. Ou ela não vivia de aluguel? Repita. 7h20. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. UMA Medicina e Segurança do Trabalho informa a hora certa. Jovem Pan, 7h20. Hora certa, um oferecimento de UMA, Medicina e Segurança do Trabalho. Nessa você pode confiar. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. A Jovem Pan Santos também está no seu celular ou tablet. Entre no Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo da Jovem Pan Santos. Você vai ouvir informações da nossa região no Jornal da Manhã Litoral, no Pan News Local, no Esquenta e no Na Balada Litoral, onde você estiver. Aplicativo Jovem Pan Santos. Você ligado na número 1 do Brasil, no seu celular ou tablet. Jovem Pan. Disponível para Android e iOS. Aplicativo Jovem Pan Santos. Atenção! A Acta Motors informa que a promoção de comprar seu usado pela tabela FIP voltou. Isso mesmo. Aqui, seu usado vale FIP na troca de um SUV Peugeot 0 km. Condições válidas somente esta semana. Acta Peugeot, Avenida São Francisco 62 Santos. Ligue 3500-2850. No trânsito, dê sentido à vida. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Você sabe que o Ministério Público aluga prédio também? 7h22. Você, ouvinte da Jovem Pan, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Nesta quinta-feira o time está completo de comentaristas aqui, o Nicolau Obeide, a Patrícia Goris, o Marcelo Marçaioli, e o nosso convidado especial é o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Você, ouvinte, participa, manda mensagem de texto, WhatsApp, para o 997-880966. Repita. 997-880966. Tem um corintiano de Praia Grande que sempre participa aqui, é o Edilson. Hoje ele não está falando de futebol, viu, prefeito? Ele está bravo aqui, ele deve estar bem aborrecido, Edilson. Ele diz assim, até quando vai morrer gente de negligência no Irmão Dulce? E a obra do canal do Tude Bastos, que no bairro todos pagam impostos, o canal está atolado, ele diz. Dá um desconto, prefeito, porque ele hoje deve estar aborrecido, né, o Edilson? Eu não sei, eu não conheço ele, não sei se é fake também aí, né? Eu preciso conhecer ele pessoalmente, precisa me mostrar os índices de mortalidade lá, que não tem, é onde ele está morrendo gente. Mas, na verdade, agora nós chegamos ao período eleitoral, né? Ele tem que, então, o corintiano tem que ir lá, eu convoco ele para ir lá na prefeitura e mostrar todas as pessoas que estão morrendo, que essa loucura, que essa coisa que vira em eleição agora, né? E eu queria convidar ele para ir em alguns hospitais públicos da região e da Grande São Paulo, para ir depois no nosso, e não tem problema. Agora, ele deve estar falando de algum outro lugar, de algum hospital que não é o de Praia Grande. Tá morrendo gente. Em algum lugar vai morrer gente todo dia. A taxa de mortalidade no país é 1,2. Então, não tem dúvida que alguém vai morrer. Agora, cara, ele falar de uma forma denegrindo a imagem do hospital, isso não tem sentido. Não tem essa negligência que ele está falando. Ele está até denegrindo a imagem dos profissionais que trabalham lá. Agora, se ele tem alguma coisa pontual de negligência de um médico, de negligência de uma enfermeira, uma morte ocorrida por fatores que ele acha que foi negligência, cara, tem que fazer um boletim de ocorrência. Agora, ele não pode fazer isso. Não dá de forma genérica se acusar uma coisa que nem os números você tem. Agora, prefeito, de outro lado, o ouvinte Rodrigo Exídio, ele diz assim, bom dia, Paulo e bancada, sou morador de São Vicente, não sei se o Mourão acabou de dar uma aula, ele fala do negócio da escola, mas me convenceu, já tem meu voto. Aí ele fala, Alberto, vem para São Vicente. Você escuta muito isso? Ele está numa pedreira que é São Vicente, hein? Vamos lá. Que, infelizmente, né? Agora, tá sendo bem castigada. Mas é opção.
É a opção a gente faz opções administrativas e elas amanhã você fica em círculo. Ele falou dessa enchente aí, né? De um pequeno alagamento no fundo. Ele é morador do bairro, então ele precisava cobrar de quem tem que ser cobrado. Nós temos, eu vou dizer para você, eu tenho reunião amanhã de manhã, se ele quiser ir lá na reunião, às 8h30, com a CETESB, com a SABESP. Por quê? Eu tenho um problema de pequenos alagamentos, né? Nada que vai subir na testa de ninguém a água. No Princesa, eu digo aqui, porque o Princesa é todo pavimentado, as duas últimas ruas eu não pavimentei, porque eu tenho que abrir um canalzinho de 700 metros para levar até a água de drenagem desse bairro, que moram 3.000 pessoas, e eu não consegui. Eu estou há 6 anos tentando uma liberação ambiental. Até o dia que eu falei assim, então é o seguinte, cara, digam para essas pessoas que vocês não vão e peçam para elas fazer alguma coisa, porque o loteamento foi aprovado nos anos 58. Pela Prefeitura de São Vicente, na época, quando aprovava os loteamentos para grandes, era o carimbo e não sabia se estava na serra. Tem loteamento aprovado sendo do Rio, pra vocês terem uma ideia. As pessoas tinham lançamento em cima do rio. Porque ninguém ia lá para conferir a topografia nos anos 50. Metia o carimbo e ponto. Que atravessava a ponte. Aquilo era o resto que sobrou na Praia Grande. E aí, as pessoas compraram os seus lotes e foram construir. Só que tem problema de macro drenagem. Nós fizemos 33 canais, Paulo. Só que é o seguinte, ali no Princesa tem que abrir esse canalzinho para a gente tirar a água do fundo do bairro. Tem outro problema, eu fiz um canal Acaral Mirim, né? E o canal Marília, o canal Marília, que é o canal lá do Princesa, que eu chamo de Porvinha. Só que é o seguinte, a água do canal, o canal tem 9 de profundidade e 7 de largura. É um canal potentoso, porque ele recebe o refluxo da maré. Só que ao longo desses anos todos, há um assoreamento de todo o entorno da ilha de São Vicente, e que é onde passa o nosso braço de rio, nosso rio, e o refluxo da maré. Há um assoreamento desse local. Nós precisamos fazer a drenagem. Abrir porque ele espraia pelas manguezais, né? A água. Porque a maré volta e vai. Só que não consegue mais voltar, porque ela fica represada lá em cima. A gente pediu autorização para dragar. Não dão. A gente precisa descobrir se a gente quer afogar as pessoas ou ter bom senso, né? Aí você vai no tudo de baixo que ele estava falando. Essa não concessão foi por conta de problema ambiental? É ambiental. A gente está aqui, nós estamos morando aqui. Há um nível a baixada tem 1 metro a nível do ensino no mar. Tem um outro problema aqui, que ele falou de tudo de baixo. Tem 2 comportas, feitas nos anos 50. Roubaram a comporta, eu fiz. Quando fui prefeito, botei as comportas de volta. Foram lá, roubaram a comporta de novo, eu coloquei a comporta. Agora roubaram as comportas há muitos anos atrás. Só que o mato cresceu e não deixaram a gente fazer a manutenção das comportas. Aliás, a doutora Raquel, que era a nossa secretária de Serviço Público, respondeu ação criminal porque foi lá tentar consertar as comportas. Respondeu um processo por estar consertando para as pessoas não ter água na porta delas. Ela se livrou da ação há 2 anos atrás, por querer fazer o bem. Eu provoquei uma reunião e falei que eu vou botar as pessoas na porta da CETESB. Aí o que aconteceu? Nós estamos reunidos amanhã para discutir, para acelerar esses licenciamentos, porque é a única coisa que o Praia Grande tem para resolver. Porque eu investi em macrodrenagem. Agora, eu venho falando há anos, Paulo. O entorno da ilha, Santos e São Vicente, que é uma ilha única, está todo assoreado no fundo. Se hoje você tem enchentes dentro de São Vicente, que é a passagem dos 2 extremos dessas cidades, é porque nós não investimos em aquadrenagem nem na ilha. Você sabe muito bem, não tem canais em São Vicente, e os poucos que tem não funcionam, porque na hora que a maré está alta, a calha está rasa. Também foi. Agora, não está se fazendo nada. É caos para daqui para pior. Nós vamos se encontrar daqui anos com coisas piores. Porque as chuvas são recorrentes, são periódicas, sabe muito bem o pessoal que é engenheiro, tem
Quando você calcula a micro e macro drenagem, você leva em consideração as chuvas periódicas que elas acontecem, não é isso? A de 30 anos. De 30 anos. E se você não... Isso não é novidade. E nós estamos ignorando isso. Nós dragamos um pedaço do porto, mas não dragamos lá para trás. Você não consegue passar de jet ski. Se você sair do porto e por trás para ir parar lá, na Ponte Pêncil, se você depende do horário que você passar, você vai ficar atolado com jet ski. A água não desce. Nós estamos falando que o rio vem de Itanhaém, passa por Mongaguá, vem descendo lá de Peruíbe e vai descer aqui, no Mar Pequeno. Olha, eu achei uma graça aqui, Patrícia, Paulo Andrade, a ouvinte Valéria, ela mandou assim: bom dia, chateada, hoje não vou conseguir ouvir, esqueci o fone no trabalho. E aí isso ela mandou às 7h02. Às 7h24 ela mandou assim: não aguentei, baixei o aplicativo para ouvir você. Muito bacana, Valéria. Posso fazer ouvinte. Pergunta, prefeito? Só ler 2 ouvintes aqui. A Vanessa, ela está dizendo assim: bom dia, estou morando em Praia Grande desde dezembro de 2019 no bairro Canto do Forte, que o prefeito citou aqui. Estou adorando, cidade bem planejada, tenho dúvida em relação à segurança. Moro na rua Marcílio Dias e pouco vejo passar viatura de polícia. Gostaria de entender como é feito o planejamento da atuação da polícia na segurança do Canto do Forte. E a ouvinte Jéssica também diz assim: bom dia, sou nascida e criada em Santos e moro em Praia Grande desde que casei, há 15 anos. Tenho acompanhado Praia Grande crescer e hoje posso dizer que gosto de morar na cidade. Parabéns ao prefeito Alberto Mourão pelo trabalho em todos esses anos. Fala, Nicolau Obeide. Não, eu estou aqui com uma pergunta aqui de um amigo meu, Ricardo Pedrosa, o Rick. E ele discute politicamente com o pai dele constantemente, né? O pai dele é totalmente de esquerda, ele é de direita e tem aquelas rivalidades. Mas ele pergunta para o prefeito, se ele pretende ser candidato a prefeito de São Vicente. Ele ainda diz que vai gravar a resposta e mandar para o pai dele. Fala que o pai dele toda hora fala isso que você disse, que o prefeito disse que será prefeito, que será candidato a prefeito de São Vicente. Olha, o ouvinte Felipe também diz assim: vem para Santos, Mourão, bom dia a todos, Praia Grande está cada vez melhor. Eu vi na desincompatibilização, na lei desse ano, o radialista não precisa se afastar, não é, prefeito? E o prefeito de uma cidade, se desincompatibilizar 6 meses antes, ele pode ser prefeito em outra cidade, é isso? Então, na lei fala isso, mas a interpretação do tribunal não é essa. Então, por causa que muitos prefeitos no interior faziam isso. Prefeitos bem-sucedidos numa cidade eram pressionados a ser candidato em outra e iam. E aí houve uma interpretação do tribunal nesse sentido. Mas a lei fala que pode, né? O Brasil... Eu vi A lei não fala que não pode, mas o TRE diz que não pode. Temos que legislar, né, cara? Então, mas o Alberto Mourão já sentiu vontade de ser prefeito de outra cidade, além de Praia Grande, não? Eu gosto da vida pública, eu acho que ela é motivadora, ela tem seus problemas hoje. A vida pública hoje judicializaram demais, né? Olha que o ouvinte está gravando a resposta e vai mostrar para o pai dele. Demagogia, basta ver o início da conversa nossa aqui, porque as pessoas têm uma visão não sistêmica de coisa pública, tem uma visão muito pontual, e o discurso fácil. Para um leigo, com uma pessoa não preparada, ela consegue aceitar essas duas coisas pontuadas anteriormente de uma forma radical. Nós não temos um debate apurado no país, isso que está ficando ruim. E o Brasil não vai achar foco se ele ficar nesse fla-flu da discussão e não focar num projeto de Brasil. O Brasil precisa ter um projeto de 25, 30 anos, né? E efetivamente perseverar nisso e fazer nada que você projeta para 20 anos, não precisa fazer revisão do percurso constantemente. Hoje, em ciclos menores de 5 anos. Isso é fundamental. Mas tem que ter projeto, você tem que ter um caminho onde você quer chegar. Eu acho que a Baixada falta isso. Tenho sido crítico bastante de nós. Nós aceitamos prato feito do processo de organização. A interferência muito externa, muito forte. Acho que a vida pública eu diria que é uma atividade profissional como outra qualquer, né?
o homem público, ele tem a função de captar os anseios da sociedade e tentar traduzir eles através dessa ansiedade da sociedade, estabelecendo aquilo que eu já falei, estabelecendo prioridades. As prioridades geralmente não são aquelas que a gente enxerga, e eu dou sempre exemplo, vou ter que perder um pouquinho mais de tempo aqui do seguinte: eu falava muito isso na campanha já há 20 e tantos anos atrás. O cara perdeu o emprego e ele aparece no bairro com um carro zero, um carrinho simples, popular, né? E não tem casa alugada, mora de casa alugada, família para cuidar. E quando ele passar na porta do primeiro centro de fofoca, né? Alguém vai falar: um irresponsável, comprou um carro, acabou de ser demitido. Ninguém chegou assim: você comprou um carro legal, você vai trabalhar de taxista, você vai ter... É ferramenta de trabalho para aquele cara. Carro não era luxo. É o cara do Uber hoje. Porque se ele pegasse aquele dinheiro e de repente comprasse uma casa, ele talvez perdesse a casa porque ele talvez arranjasse emprego. Então ele optou por arranjar uma ferramenta de trabalho. Lá na frente ele vai comprar a casa com o dinheiro do produto dele. A prioridade naquele momento era conseguir dar comida para sua família. É essa a inversão que às vezes não entende. Que quando eu fui criticado por pessoas que nem essa pessoa, lá atrás, eu sobrevivi politicamente. E a cidade sobreviveu porque não aceitou o discurso demagógico. Porque durante 2 mandatos consecutivos, eu fui escrachado porque eu investi na praia. Mas a prioridade era a praia. Porque a praia era que é geradora de emprego. A praia era que a mãe ia atrair e tirar a inadimplência do cara de São Paulo. Eu tinha 60% de inadimplência no IPTU. Eu trouxe ela para uma inadimplência razoável porque o cara passou a acreditar que tinha um imóvel de veraneio e que valia a pena continuar pagando seus impostos. E aí eu consegui aumentar o volume de fluxo da cidade. A cidade hoje não tem um fluxo de dezembro, a cidade tem um fluxo diário de gente. E ela gera, só nesse setor, direto nos prédios que estão operando, tem 5 mil prédios, 40 mil empregos. E não é chutômetro, basta fazer a conta. Zeladoria, segurança, limpeza, administração de condomínio, tudo que você imagina que tem voltado em si. Isso é uma empresa. Cara, então, eu tinha que ter priorizado. Uma cidade que tinha aquele déficit enorme que eu falei e dificuldade, poderia ser que eu tinha aquele discurso equivocado do irresponsável, do incompetente, daquele que não está qualificado para administrar uma empresa, e se a cidade é uma empresa, ele faria o contrário. Ele pegaria, ia pavimentar meia dúzia de ruas. Eu pavimentei a entrada da São Jorge, pavimentei a entrada da Antártica, eu pavimentei a entrada da Quietude, eu fiz a Trabalhadores com asfalto frio, que era mais barato, para poder passar o ônibus, porque era prioridade para mim. Hoje, eu estou requalificando o sistema. Eu vou entregar a cidade com 100% de rua pavimentada. Mas, prefeito, é isso. O que eu posso responder para o senhor Rivaldo Rodrigues, que o filho dele está gravando? O senhor vai vir prefeito para São Vicente ou não? Eu acho que não há possibilidade de renunciar no mandato e outra coisa, né? Ainda mais um risco de insegurança jurídica. Eu tenho um compromisso de terminar meu mandato na cidade. Vou governar como se estivesse governando no primeiro dia. Estou governando assim. Eu trabalho muito e vou até o dia 31/12 trabalhando, qualquer que seja o resultado da eleição. Ninguém. E tem mais, hein? Estou avisando. Vou entregar com dinheiro no caixa, sem dívida. Nenhuma. E vou publicar isso para que ninguém diga que o prefeito do Mourão deixou dívida na cidade. Vou deixar a cidade com 100% de rede de esgoto, 100% de rede de água, 100% de coleta de lixo, 100% de coleta reciclável igual a coleta de lixo, de assim, de não. Uma estrutura invejável de reciclamento de RCC. E nenhuma criança fora de sala de colégio. Vou deixar 3 mil vagas de ensino infantil de creche. Tem hoje 600 pessoas que não aceitam aonde a gente quer, mas não tem falta se a gente querer fazer a balança. Então, agora, se alguém quiser fechar colégio para botar as crianças na rua, isso não é problema meu. Olha, o ouvinte Flávio César mandou assim: bom dia, Paulo, bancada de ouvintes, uma perguntinha para o Mourão, como que ele se considera? Um capitalista, um socialista, um progressista? Admiro a gestão dele, Praia Grande considero uma cidade exemplo em crescimento, mesmo ainda sendo uma cidade considerada moradia
por falta de indústria, empresas para dar emprego aos munícipes que vêm para outras cidades como Santos para trabalhar. Depois do intervalo, o prefeito fala se ele é progressista, socialista, capitalista, como o Flávio César, nosso ouvinte, quer saber. 7h40. Repita. 20 para as 8. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. A Unopar sabe que nem sempre é fácil estudar. Por isso, tem uma oportunidade especial para você começar agora. Estude já por R$ 59,00 e comece a pagar as demais mensalidades a partir de março. Consulte condições. A Unopar tem um EAD diferente. Você tem a flexibilidade de estudar quando e onde quiser e ainda conta com tutores sempre ao seu lado. Aproveite que as aulas estão começando e faça já sua prova. Unopar.br. Pode comparar. EAD assim é Unopar. A Ribeiro Automóveis tem Nissan Kicks branca SL 2017 75.900 e PVA 2020 pago. Ribeiro Automóveis no 651 e no 666 da Prefeito José Monteiro em São Vicente. 3878-0007 e tá comprando seu usado. Passei aqui pra te dizer, o IPVA retorna pra você, retorna em nova escola pra estudar. Pagamento do IPVA, outro hospital vai inaugurar. É o retorno do IPVA. Chegou a hora da segunda parcela. Se você não dividiu, dá para pagar a parcela única ou ainda usar o cartão de crédito. Confira o prazo de pagamento do seu IPVA em portal.fazenda.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Ei, você, deu aquela exageradinha, né? Comeu o que não deve, bebeu um pouquinho a mais. A gente sabe como é. Mas agora chega. Comece o ano com tudo e mude tudo que está te incomodando. Emagreça rápido e com saúde na Clínica 7. Tratamento a partir de R$ 485,00 por mês. Um ano novo, um novo corpo. Ligue agora e faça sua avaliação gratuita. 3307-2677. www.clinica7.com.br. Atenção empresários e motoristas. Se você precisa realizar exames toxicológicos para admissão, demissão ou renovação da CNH categoria C, D ou E, o lugar certo é a UMA, Medicina e Segurança do Trabalho. O melhor preço, resultados mais rápidos, laboratórios credenciados, profissionais qualificados e certificados e coleta indoor sem taxa para clientes. UMA, ligue 3797-0800 ou acesse umasantos.com.br. UMA, trabalhamos para ser a solução. Este é o nosso objetivo. Quem acha caro viajar no carnaval e no verão, tá viajando para o lugar errado. Já viu as promoções de diária grátis do Hotel Guarani Águas de Lindóia? No carnaval, show da Bateria de Ouro, com passistas e o visual das montanhas. Para tomar o seu aperitivo na piscina da cobertura. A promoção diária grátis vale em muitos períodos de fevereiro e março. Confira as condições e reserve pelo site do Hotel Guarani, com desconto exclusivo. Hotel Guarani, aqui tem diária grátis. hotelguarani.com.br. O Ministério da Educação lançou o aplicativo da ID Estudantil. Sua carteirinha de estudante digital e totalmente gratuita. Agora, seu benefício de meia entrada em eventos culturais está dentro do seu celular. Basta estar regularmente matriculado e cadastrado no Sistema Educacional Brasileiro. Se não estiver, cobre da sua instituição de ensino o envio dos seus dados. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Tem hoje, tem amanhã e tem no mês inteiro. Começou o fevereiro imbatível Comeri. É oferta especial e condição imperdível todo dia. Olha só, Polo 2020 por R$ 49.990. Fox Connect apenas R$ 51.990. E mais, toda a linha Volkswagen com taxa zero. Corra pra cá. Fevereiro imbatível na Comeri, Comeri, Comeri. Essa não tem pra ninguém. Em Santos, Praia Grande, Peruíbe. Pedestre, use sua faixa. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h44, 16 minutos para as 8 da manhã. Tem muito ouvinte fazendo pergunta para o Alberto Mourão. O Flávio César perguntou se ele é capitalista, socialista, progressista, mas o Marcelo Massali, que está presente, é o segundo maior comentarista daqui do jornal, né, com 1,91 m. Ele tem prioridade e vai fazer pergunta o Marcelo Ninguém briga Massali. comigo, Mourão. Só quando o Ronaldo Serápicos, que é o maior comentarista, com 1,96 m, está aqui, né?
Mourão, eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, Praia Grande hoje, se eu não me engano, é a 4ª cidade em volume turístico do Brasil, em volume de pessoas, né? Tem muitas colônias de férias, mas a rede hoteleira ainda não está tão desenvolvida. O que está faltando para a rede hoteleira aumentar? E se é um projeto, claro, você tem aí a limitação de ter só mais 12 meses, mas se vai deixar alguma coisa, se tem esse projeto, se você sonha em aumentar a rede hoteleira de Praia Grande. Só tem mais 10 meses e 16 dias. Hotel é meio, não é fim, né? As pessoas não vão para o hotel, exceto os grandes resorts, aqueles que são hotéis temáticos, né? Mas no Brasil não tem quase hotéis temáticos, mais no Nordeste, né? Então, quando alguém vem para um local, ele vem para se hospedar e tentar aproveitar ao máximo o seu entorno. Praia Grande tem uma questão que é concorrência desleal. Nós temos a Baixada tem 250 mil imóveis de veraneio, a Praia Grande tem 130 desses. Então, nós temos 50% ou mais de todos os imóveis de veraneio. Por isso esse fluxo. No dia, passagem de ano para o ano novo, tinha 1.580.000 pessoas nas cidades contadas pelo Facebook. Plugadas no sistema, nesse dia. Esses apartamentos, eles acabam sendo ocupados durante o ano por parentes das pessoas, por filhos, por todo tipo de gente que tem uma ligação, né, com essa família. Então, por isso que esse fluxo grande de pessoas na cidade, né? Depois também a alocação parcial desses apartamentos que concorre com hotéis, né? Isso tem sido muito forte. Então nós já temos um grande hotel na cidade. Airbnb, né? Hoje aí já virou. Isso agita a economia. Se a gente fizer assim, a população fixa nossa, a fixa é 340 mil habitantes. A flutuante, a adicionada, a média anual é 350. Então nós temos 700 mil habitantes, na verdade. É uma cidade de 700 mil habitantes. Isso tem verdade? Tem. Porque quando você olha a rede de supermercados da cidade, ela é maior que a de Santos. Se for ver, a metragem quadrada de volume de comércio nessa área é muito desproporcional para uma cidade de 340 mil habitantes. É porque tem fluxo constante. Então, eu acho que a cidade, ela se vocacionou para esse tipo de turismo, que é o que eu falava lá atrás. Ele passou mais que um dia, ele já é turista, isso dito pelos próprios pessoal de turismo. Quando ele está ficando 3, 4, 5 dias, ele está consumindo, ele vai em todas as atividades da cidade. Nós tentamos, ao longo desses anos todos, complementar outras atividades que propiciassem condições dessa pessoa se sentir atraída a vir para lá. Para nós não interessa se ele vai para um hotel ou se vai alugar um apartamento de alguém. Para nós interessa que ele agitou o comércio local e gerou emprego. Prefeito, uma brincadeira que eu sempre falei aqui, né? Se o prefeito Mourão estivesse em Santos, a gente já teria a ponte ou o túnel que liga o Guarujá. A entrada de Santos que está terminando agora já teria sido feita há muito tempo, né? Então, tome isso como elogio, porque isso é raro acontecer, né, Paulo? Porque eu sou a malévola aqui, eu critico bastante, mas quando tem que elogiar, a gente elogia. E, de fato, eu também trabalho em Praia Grande, quando vou para o fórum, e eu vi a mudança que teve na linha do escoamento daquele fluxo de carros gigantesco que tem, né, e que facilitou demais a nossa vida, né? Quantas também. Lombadas. Agora, eu acho que a grande questão da Praia Grande, né, a gente olha a cidade, olha a praia, olha a entrada e vê que houve efetivamente uma mudança para melhor, uma mudança radical na cidade, tanto é que Santos acabou perdendo, né, muitas pessoas para Praia Grande. As pessoas preferem morar hoje em Praia Grande, o nosso próprio Paulo, que está aqui, tá levantando a mão, né? Ou seja, ele era de Santos, foi para Praia Grande, além da questão de custo dos imóveis, porque teve a falácia, né, do pré-sal em Santos, a gente viu essa infraestrutura crescer. Mas eu acho que ainda o grande ponto é a questão da segurança, que eu sei que não é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade do Estado. Mas a pergunta que eu quero deixar para o senhor é a seguinte: como que a Guarda Municipal de Praia Grande trabalha, se ela trabalha armada ou não, ou se já há projeto nesse sentido, e
com relação a conversas com o governo do estado, que é o responsável pela segurança pública, por que Praia Grande ainda é tão insegura? Existe sentimento de insegurança e falta de segurança, tá? A diferença é bem grande, né? Quando você pega o termômetro, ele diz sim, a sensação térmica de hoje é 29, mas a temperatura é 22. Na segurança, bastou alguém fazer um furto de um portão, alguma coisa numa casa, e se o jornal publicar um incidente mais forte, ou a televisão, o cara tem a sensação que ele será a próxima vítima. Essa é uma coisa. Os números não condizem com a verdade. Depois tem um negócio, mudar a imagem, esse sentimento que você fala, não é o dia a dia, tá? Alguém está escutando eu aqui e fala, não, mas teve lá um furtinho aqui, outro ali. Teve, é isso. Nós terminamos o ano passado com 0 de latrocínio. 0. Nenhum latrocínio. É o pior crime que tem, né? 0 de latrocínio. Latrocínio. Furto seguido de morte. Furto seguido de morte. 2018, 19. Não, estranho não tem. Estatística, está lá nos dados da Secretaria. 18 e 19 não teve latrocínio. Homicídio, o ano todo foram 22. Sabe por quê? 2 homens de rua que brigaram e crime passional, a maior parte deles. 6 crimes passionais. A mulher veio lá de São Paulo para se hospedar num apartamento, o policial, e matou o marido. Entendeu? Então, crime passional, impossível você evitar. Não existe polícia que alguém dentro de casa. Só se um policial dormir na casa da pessoa. E os outros foram problemas de droga, que é acerto de conta. Se você for ver isso, 22 dividido por 700 mil habitantes, não girou traço. A nosso índice médio a cada 100 mil é 1,9. 2,100, que é um índice baixíssimo. No estado tem uma média de 6. Mas basta um crime acontecer, mesmo que ele não seja latrocínio, um homicídio, que o cidadão comum fala assim, nossa, falta segurança, mas ele não pensa que aquele crime é impossível de ser evitado, né? E aí, ele leva em consideração o roubo e o furto, que baixou muito. E aí eu vou te dar os números novos. Eu converso todo dia com a polícia. Esse verão foi um verão tranquilo. Nós já tínhamos baixado os números violentamente. Mas você tem uma ideia, a gente abaixou roubo de veículo 38%. Nós já tínhamos baixado e achávamos que nós não baixaríamos mais. Nós abaixamos 70% com a OCR. Nos últimos um ano e pouco. O recurso da câmera, né? E agora, ainda esse ano que a gente achou que não conseguiria baixar, janeiro foi janeiro melhor. Ó, tá em tudo em azul aqui, em verde. O que aconteceu? A gente teve 50% de redução no homicídio no mês de janeiro, porque janeiro sempre tem dois homicídios ali que aconteceram, que não foi cidadão, não foi latrocínio também. Então a gente tem uma média de 18% a 20% em relação ao ano passado, que já estava baixando. Então, os números são positivos. Mas porque a polícia, não tinha polícia, mas a guarda cresceu. É uma guarda estruturada com 400 homens, todos com as suas viaturas, não tem falta de equipamento, 100% armada, foi a primeira guarda armada, ela já era armada antes, depois nós agora, ano passado, mais do que isso, compramos arma para todos, porque antes ele pagava a arma, ele pegava a arma no armeiro para ele fazer o plantão dele. Hoje não, ele carrega a arma para casa. Tem treinamento? Tem treinamento. Eu tenho stand de tiro. E os editais? Nós formamos cursos de guarda para as outras guardas. E os editais para a guarda municipal já estão condizentes, porque a grande discussão em Santos é que o edital não contemplou isso. A verdade é que como é que foi essa transição? Porque Já tinha desde o começo. Eu pedi para, quando eu reestruturei a guarda 20 anos atrás, eu pedi para fazer um regimento espelhado na Polícia Militar e nos erros da Polícia Militar. 7 horas e 53 minutos. Repita. 7 para as 8. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. UMA Medicina e Segurança do Trabalho informa a hora certa. Jovem Pan 7h54.
Hora certa, um oferecimento de UMA, Medicina e Segurança do Trabalho. Nessa você pode confiar. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser o Wizard. Passei aqui pra te dizer, o IPVA retorna pra você. Retorna em nova escola pra estudar. Pagamento do IPVA, outro hospital vai inaugurar. É o retorno do IPVA. Chegou a hora da segunda parcela. Se você não dividiu, dá para pagar a parcela única ou ainda usar o cartão de crédito. Confira o prazo de pagamento do seu IPVA em portal.fazenda.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Fale com a Jovem Pan Santos. Ligue 3289-2200. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7 horas e 56 minutos, você ouvinte da Jovem Pan acompanha Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, com o Marcelo Marçaioli, a Patrícia Gores e o Nicolau Obeide como comentaristas, o Paulo Andrade triste aqui com a eliminação do Corinthians na Libertadores, na pré-Libertadores, e o prefeito Alberto Mourão é o nosso convidado, o prefeito de Praia Grande. Prefeito, primeiro... São Paulo, hein? Vamos ver aí, Patrícia versus Paulo. Corinthians e São Paulo no domingo. Prefeito, primeiro não respondeu para o Flávio César se é progressista, socialista. É uma pergunta interessante. Capitalista. E depois tem uma pergunta também da ouvinte Babi, ela quer saber por que não tem patinete elétrico em Praia Grande, que nem Santos e São Vicente. Você vê que os patinetes elétricos estão sendo tirados do Brasil porque não se viabilizaram economicamente. E é uma pergunta que alguém faz sempre de vez em quando pela internet, e eu já disse, está aberta a porta, não está proibido. Quem quiser instalar os patinetes com regras, nós não estamos proibindo ninguém. Lógico, tem que seguir as regras de segurança, todo aquele procedimento. Não tem porque acho que não existe empresas querendo. E São Paulo, acho que está ficando uma empresa só porque não sobreviveu, né? Não teve problema de manutenção, uma porção de fatores aí. Mas está aberto, se ela souber de alguém que queira montar... A gente está aberto a isso aí. Eu quero dizer o seguinte, eu não acredito no Estado que dê tudo. Eu acho que um Estado que dá tudo faz as pessoas se acomodarem. Acho que o Estado tem que ser um Estado que viabilize os bens básicos. Não há sociedade que progrida sem educação. Educação de qualidade. Não vejo outra forma de você... Democracia, para mim, não é votar. Democracia é votar consciente. É escutar o discurso de alguém que é equivocado e analisar esse discurso e dizer, esse cara está falando besteira, está querendo me cooptar, roubar meu voto, porque quando ele faz um discurso do fácil, ele está roubando o voto do cara. Eu quero que o cidadão tenha a capacidade de ser um ser analítico que possa entender o certo e o errado, e aí ele ajuda a si, né, no processo democrático de melhorar cada vez mais as escolhas para as eleições, ele ajuda a si na sua profissão, na sua capacidade de entender o mundo e estar sempre se atualizando. Isso aqui a gente tem um método construtivista que faz o cara ser um ser constantemente fazer uma crítica de si mesmo para ele poder se adaptar às novas transformações. Então a educação, para mim, o Estado tinha que ser provedor tranquilamente. Saúde tem que viabilizar a saúde básica, que é fundamental, não tem como, né? É um Estado que tem que, mas com responsabilidade, não pode continuar as pessoas, nós temos que estabelecer regras para as pessoas que não comparecem às consultas. 35% de abstencionismo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E tem gente em creche, a média de falta é 37% nas creches. E não tem punição, prefeito? Por que não tem punição? Porque, na verdade, não é obrigatória. Ela é obrigatória a dar, mas não é obrigatória a ir. Porque ele ainda não está no período de provas. Ele está nesse primeiro 0, 1, 2, 3 e 4 anos.
ele não vai. Tanto é que quando chega aos 4 anos não tem ausência quase. A frequência abaixa, a ausência 3, 4, 5%, porque ali ele já está no ensino pré-escolar, ali ele já começa a ter nota, ali ele já começa a ter uma obrigação. Então é uma hipocrisia constitucional, mas é o que está aí, é o que se apresenta. Mas eu diria o seguinte, educação e saúde, o Estado efetivamente tem que suprir, né, ao cidadão, porque é um bem essencial de vida. Quando você dá educação, você dá emprego, né? Porque essa economia tem mão de obra adequada para conseguir. O Estado tem que criar infraestrutura, né? Ele tem que ter acesso não precisa ser diretamente, mas ele tem que ser um regrador da economia, não tem dúvida. Agora, o que eu vejo é que eu não aceito a extrema-direita quando ela pensa assim, cada um se vire. Cara, o homem é predador, o homem ele avança. Basta ver, se a gente for ver o predador, a gente bate palma assim, ó. E eu acabei de escutar uma conversa de um cara no caminho para cá. Mas se a gente pegar os 30 pessoas mais ricas do Brasil, a grande maioria está no setor financeiro. Não produziu nada. E a gente bate palma porque o cara é rico. Como ele ficou rico? Não foi roubando. Isso não foi efetivamente. É a regra do jogo. Em governos, inclusive, que se diziam progressistas, socialistas, mas que permitiram que os bancos ganhassem tudo que podiam e não podiam. Sangraram, porque a gente pagou juros pesados, né? Então, assim, eu acho que não dá para soltar a rédea. Senão não tem governo, tem que ter governo. Governo que concilie interesses, né? E que pense que a função do Estado é a redistribuição de renda. Quando você supre uma pessoa com bens básicos, que são essenciais, como habitação, não dá para você achar que qualquer um vai comprar uma casa sem ter, no mínimo, subsídio dos juros. No mínimo, um incentivo para que você faça imóveis populares. Nós fizemos isso em Praia Grande, lei específica de uso e ocupação de solo para quem quer construir imóveis, estabelecendo o preço máximo de venda, para viabilizar que o cara, com as suas próprias pernas, consiga comprar um imóvel, que é a chave dos meus sonhos. Porque não dá. Não dá. A Prefeitura de Praia Grande agora vai entregar, já está pronto, tem 1.500 imóveis feitos, a Prefeitura está entrando com o terreno, porque você sabe, se botar o terreno já aumentou 15%, 20% no valor daquele imóvel. E é difícil, mas eu sou contra daquela história. Olha, se pagar 10 anos eu perdoo você. Aí também o outro ficou sem ter, porque você não girou o recurso. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão do seguinte, eu tenho que suprir a sociedade dos bens básicos. E não dá para viver sem um teto, não dá para viver sem educação, sem saúde. E aí você vai conseguir ter comida na sua casa quando você tiver emprego, a economia estiver girando. Então, a gente precisa ter as ações sociais que são fundamentais. Eu não diria que eu sou um socialista democrático. Bom, tem muita pergunta, participação de ouvinte. Eu vou mandar tudo para a Paola, que está aqui presente. Ela vai responder tudo, vai encaminhar tudo para o prefeito Alberto Mourão. Nós vamos terminar com a participação. Olha, Patrícia, acho que a ouvinte Silvana inverteu essa equação do Mourão ser prefeito de São Vicente. Ela inverteu a equação. Olha o que ela fala. Bom dia, meu nome é Silvana, quero dar meus parabéns para o prefeito Mourão. Moro há 1 ano nesta cidade e trabalho em Santos. Depois do ocorrido de segunda-feira por conta da chuva, admiro Praia Grande ainda mais porque minha casa não alagou. São Vicente, uma vergonha, diz a ouvinte Silvana. É melhor Praia Grande se preparar porque a população de São Vicente vai mudar para Praia Grande. Ela inverteu a questão, não é o Mourão que vai para São Vicente, é São Vicente que vai morar em Praia Grande, Patrícia. O Japuí estava querendo se integrar para Praia Grande. Né? Faz tempo, né? O prefeito me falou, eu só gostaria que ele confirmasse, que o único transporte coletivo que tem lá no Japuí é colocado pela Praia Grande, é verdade isso? Você me falou no último programa que nós tivemos na época foi uma composição, porque o Japuí é um erro estratégico, mas é histórico, né? Aquela divisa que foi criada ali, então tinha que ficar com São Vicente, mas o certo era ficar ficado com nós, porque está parte continental, e para chegar o ônibus lá não chegava. Então o ônibus intermunicipal não dava para ir, não supria do ponto de vista até financeiro,
E na época era o prefeito, acho que foi o primeiro governo meu, acho que era o prefeito Lucas que estava lá, e nós nos acordamos de a gente entrar dentro de Japuí, e ficou essa linha. A linha vai até dentro do Japuí e volta. É a única linha. É a linha que tem, é a única linha, né? 8h05, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que nesta quinta-feira teve poucos comentários da Patrícia Gores, do Marcelo Marçaioli e do Nicolau Obeide, mas teve a presença como convidado do prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Teve o Paulo Andrade operando a mesa, murcho aqui, operando a mesa de áudio, participando, confirmando, né, que Praia Grande, o que você confirmou? Porque o verão foi muito seguro lá. Foi o verão. Eu sou testemunha que eu moro na Ocean e esse verão foi muito, mas muito, de longe, o melhor verão que Praia Grande teve, assim, em termos de segurança. Eu acho que é um ponto chave. Eu até falei outro dia que ele até complementou da Princesa ali, que enche bastante de problema de drenagem. E segurança é um pontinho que eu achava que era complicado. Mas esse verão o prefeito está de parabéns, o prefeito e as autoridades estão de parabéns, porque foi muito diferente esse ano. Bom, teve o Paulo Andrade murcho com a derrota do Corinthians, com a eliminação do Corinthians, operando a mesa de áudio, e teve principalmente muita audiência, companhia, muita participação do ouvinte da Rádio Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã. Bom, primeiro, prefeito, obrigado pela participação. Obrigado, aqui. Paulo, obrigado. E muito boa sorte na continuidade da carreira política, da vida pública. Queria agradecer ao Marcelo as suas perguntas, queria agradecer ao Nicolau também. Patrícia, falar para você que eu sou de falar incisivo assim, né? Mas não tinha nada a ver com você, tinha que ver com pessoas, né? Não tem nada a ver, né? Nem a conheço. Mas essa foi uma pergunta boa até, é bom pra gente esclarecer essas coisas. Eu não fujo de nenhuma resposta, né? Então, assim, obrigado pela oportunidade, o programa foi maravilhoso, gostoso, tá? Agradável. Muito boa sorte na continuidade da vida pública. E obrigado principalmente a você, ouvinte. Até amanhã, nesse mesmo horário, um pouquinho antes das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista, Jovem Pan.